Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução observada nas 2 décadas anteriores, embora tenha permanecido majoritária. Em paralelo, consolidou-se o crescimento da população evangélica, que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Dos que se declararam evangélicos, 60% eram de origem pentecostal, 18,5% evangélicos de missão e 21,8% evangélicos não determinados. A pesquisa indica também o aumento do total de espíritas, dos que se declaram sem religião, ainda que em ritmo inferior ao da década anterior, e do conjunto pertencente às outras religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária e grau de instrução revelam que os católicos romanos e o grupo dos sem religião são os que apresentaram percentagens mais elevadas de pessoas do sexo masculino. Os espíritas apresentaram os mais elevados indicadores de educação e de rendimentos. As mudanças, no entanto, não se restringem à composição religiosa da população brasileira. Olha, esse número de evangélicos no Brasil, constatado na última pesquisa do IBGE, no qual apontou um crescimento de mais de 61% desde a última pesquisa, se deve ao trabalho sério que as igrejas evangélicas adotam, se deve aos atrativos que as igrejas têm. Nós temos trabalhos específicos para crianças, trabalho específicos para jovens, trabalhos específicos para casais e principalmente para o bem-estar e o benefício da família brasileira. Então, a igreja evangélica é uma igreja que busca sempre se atualizar, é uma igreja que procura sempre formar novos líderes e é uma igreja que procura trabalhar principalmente pautada na verdade. Pastor, aqui em Rio Verde reflete o mesmo cenário nacional ou aqui é diferente? Olha, aqui em Rio Verde não deixa de ser igual ao cenário nacional. Os evangélicos aqui têm crescido, nós temos visto o número crescente de evangélicos, tanto as igrejas já antigas aumentam o número de pessoas, como novas igrejas estão vindo para a cidade, e isso está acontecendo em todo o cenário nacional. Então, Rio Verde, assim como todo o Brasil, também tem acompanhado muito esse crescimento. O pastor Jonatas, da Igreja Neopentecostal, também falou sobre este crescimento dos evangélicos. A Igreja Fonte da Vida foi uma das igrejas que resgatou o louvor e a adoração abrasileirado. Ou seja, tudo que é ritmo musical não pertence ao homem. O talento do homem foi dado por Deus, pertence a Deus. O homem usa por bem ou usa para o mal. Esse é um dos fatores, o resgate da musicalidade dentro da adoração. Um dos outros fatores é a liberdade do espírito. As igrejas neopentecostais, elas não têm regra áurea para manifestação espiritual emocional. Então a pessoa, quando ela recebe o Espírito de Deus e ela quer rir, quer chorar, quer bater palma, quer dançar, ela tem livre acesso a isso. Não há regra áurea que proíba a manifestação emocional da pessoa. É um outro fator. O resgate do teatro, o resgate da criança no culto, o resgate do idoso participativo no culto. Então, uma série de fatores que, somado a tudo isso, fez com que esse crescimento talvez incorporasse, porque ela tornou-se uma igreja mais brasileira. As igrejas mais históricas são mais tradicionais e a igreja neopentecostais ela é mais brasileira, ela resgatou todos os ritmos e tudo que você pensar em termos de musicalidade está incorporado à igreja hoje. Tudo que você pensar em termos de música, quer seja ela pop, rock, hip hop, funk, rap, não importa, o tipo de ritmo que você colocar na igreja está incorporado. Resgatou. Isso talvez tenha feito crescer muito a igreja. Os resultados do Censo 2010 indicam a importante diferença dos espíritas para os demais grupos religiosos no que se refere ao nível de instrução. Este grupo religioso possui a maior proporção de pessoas com nível superior completo, 31,5%, e as menores percentagens de indivíduos sem instrução, 1,8%, e com ensino fundamental incompleto, 15%.
Já os católicos, 6,8%, os sem religião, 6,7%, e evangélicos pentecostais, 6,2%. São os grupos com as maiores proporções de pessoas de 15 anos ou mais de idade sem instrução. Em relação ao ensino fundamental incompleto, são também esses três grupos de religião que apresentam as maiores proporções, 39,8%, 39,2% e 42,3%, respectivamente. Os católicos e os sem religião foram os grupos que tiveram os maiores percentuais de pessoas de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados, 10,6% e 9,4%, respectivamente. Entre a população católica é proporcionalmente elevada a participação dos idosos, entre os quais a proporção de analfabetos é maior. Por outro lado, apenas 1,4% dos espíritas não são alfabetizados. Cada pessoa tem que passar por uma fase de evolução espiritual. Da mesma forma que nasce um bebê, né? Depois uma criança, depois ele começa a fase da adolescência e depois na fase de amadurecimento como adulto e assim até o seu desencarne. Da mesma forma também a sua doutrina espiritual. Ele passa por certas religiões, né? Não quero intitular aqui nenhum, porque não quero provocar nenhum sentimento de arrogância nesse sentido. Mas a que mais se aperfeiçoa a unir o estado psicológico e o estado físico e espiritual da pessoa é a doutrina espírita. Então está tendo a procura maior das pessoas pela religião espírita. Por quê? Alguns pontos que as outras religiões não explicam, que dizem apenas partir para a fé e acreditar e pronto, a doutrina espírita explica através da fé em Deus, através da fé nos bons espíritos e também que acreditamos que existem maus espíritos, e também explica através de bases científicas. Por isso que a doutrina espírita ela é mais completa. Eu vejo desse ponto, por isso que sou espírita também umbandista. Então, não é deixando maldizeres aqui de outras religiões, longe de mim isso. Estou dizendo que as pessoas estão procurando mais a doutrina espírita porque elas estão tendo um aprimoramento espiritual melhor. E assim por diante, as outras pessoas também que estão procurando uma religião evangélica ou católica, é porque elas precisam daquele momento espiritual para serem católicos, para serem evangélicos e assim por diante. Mas a doutrina espírita, eu posso afirmar com certeza, e existem outros doutrinadores, outros espíritas já bastante conceituados na mídia, mas não é isso que eu quero. Eu só estou dizendo que eles, tanto eu como eles, se vocês forem perguntar para eles vão te responder da mesma forma. A pessoa que ela é espírita, ela tem uma bagagem espiritual maior, um entendimento de evolução maior do que as outras pessoas que estão nas outras religiões. E assim por diante. Então, da mesma forma que eu falo que existem vários outros anos para vir, né, que a gente vai ter outras encarnações, a doutrina espírita, nem a evangélica, nem a católica, é a última palavra de Deus. E assim a gente está em constante evolução. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou também que a comparação da distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade por rendimento mensal domiciliar per capita revelou que 55,8% dos católicos estavam concentrados na faixa de até um salário mínimo. Mas são os evangélicos pentecostais o grupo com maior proporção de pessoas nessa classe de rendimento, 63,7%, seguidos dos sem religião, 59,2%. No outro extremo, o das classes de rendimento acima de 5 salários mínimos, destaca-se o percentual observado para as pessoas que se declararam espíritas, 19,7%.